Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Academia da Graça. Estamos aqui começando mais um bloco, mais um episódio onde eu tenho certeza que a sua vida será muito edificada. Nós já estamos aqui nos estúdios com o nosso querido apóstolo Antônio Lisboa. Graça e paz, apóstolo. Seja bem-vindo. Graça e paz a você, graça e paz a todos que nos acompanham. É uma alegria tê-los conosco, tá? Nosso canal está crescendo num ritmo ainda lento, mas eu acredito que vai acelerar, porque muita gente está assistindo, está recomendando, né? E muita gente já está compartilhando, né? Os nossos vídeos, podcasts, né? Então, graças a Deus por cada um que tem cooperado nesse sentido. E algo importante, né? Parece que não é, mas é você apertar essa mãozinha, né? Aí e deixar o seu joinha aí, Seu like. seu like, né? Sua curtida, né? Porque isso nos ajuda aí, né? Em relação ao YouTube, Exatamente. não é verdade? Isso, deixa seu like aí, like, curte, né, compartilha, comenta. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Você que se inscreveu essa semana, seja bem-vindo ao nosso canal, Academia da Graça, do nosso podcast. E que você continue sendo edificado e abençoado. Nós vamos começar agora mais um bloco. E assim eu começo com a primeira pergunta, que é a seguinte: Vamos lá. Apóstolo, a Bíblia dá respaldo para o divórcio e segundo casamento? Então, essa é uma questão controversa, né? Polêmica. É a questão mais controversa que existe hoje no mundo religioso, em geral, né? Mas assim, meu compromisso é em falar a verdade, transmitir o que está escrito na Bíblia, procurar dar a interpretação mais correta, né? Porque há muitas interpretações distorcidas, né, dos textos da Bíblia. Há quem interprete a lei sem a ótica da graça, há quem interpreta a graça com a ótica da lei, enfim, há todo tipo de interpretação, há várias correntes teológicas no nosso meio cristão evangélico, né? Então, há pessoas que, com certeza, elas vão concordar comigo, né, em tudo que eu vou falar. Alguns vão concordar parcialmente, outros vão discordar veementemente, né? Todos vocês são bem-vindos aqui. Todos vocês são bem-vindos, tá bom? Eu não vou aqui escorraçar ninguém que discorda de mim, tá bom? Mas o fato é que, primeiro eu quero fazer algumas considerações. Primeira consideração, eu sempre fui e sou, né, casado com uma só mulher, sou marido de uma só mulher, né, desde 1984. Né, eu conheci a Amélia 2 anos antes, né, de me casar com ela. Então, posso dizer que nós estamos juntos já há 43 anos, né? E temos uma caminhada realmente promissora, venturosa, em todos os sentidos. Nunca falei, nem vou afirmar que o meu casamento é o casamento perfeito, é o casamento modelo em todo sentido, não. Mas posso dizer que nós estamos preservados com muita graça e vivendo uma vida abençoada em todos os sentidos, né? E sempre tivemos uma boa convivência, uma convivência em alto nível. Bom, então, sou a favor do casamento, tá? Eu sempre trabalhei em prol do casamento, sempre trabalhei pela manutenção do casamento, né? Se você ler os livros que eu escrevi, vai perceber que sempre eu enfatizei as responsabilidades, a mutualidade, né? De amor, de respeito, de carinho, de cordialidade, de perdão, né? Espírito perdoador. Sempre ministrei isso e ministro, e vou continuar ministrando. Sou a favor do casamento. Nunca sou a favor do divórcio a princípio, a priori, né? Mas eu entendo que o divórcio se constituiu, né, numa forma legal de fazer justiça. Tá? E eu vou explicar isso, tá? E para explicar isso, eu vou me reportar a alguns textos da Bíblia. Vamos começar com Deuteronômio 24. Tá? Em Deuteronômio 24, nós lemos assim: Moisés escreveu, né? E todos vocês sabem que Deuteronômio 24 é um texto da lei, é um texto da Torá. Né? E aí, ali Moisés disse assim: ó, quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e não achar graça aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela. Veja bem, eu vou explicar aqui
de maneira bem calma, pautando, né, cada parte desse texto aqui, tá? O que que Moisés está dizendo, né? Naquela época lá, era um sistema patriarcal, a sociedade, né, era construída num sistema patriarcal, onde o homem tinha mais direitos do que a mulher, né? Isso acontecia, e aí Moisés, percebendo, né, aquela situação ali, ele trouxe então esse preceito, né? Porque o que que acontecia? Quando um homem tomava uma mulher, se casava com ela, e de repente é, não achava mais graça, ou seja, não tinha mais prazer na mulher, por ter achado coisa indecente nela, e aí Moisés não explicou essa coisa indecente nela, né? O que acontece? Os homens, por exemplo, achavam que se a mulher engordava, aquilo era uma indecência. Não, você está gordo, está indecente, então eu vou me separar de você, né? Então, Moisés falou que se você achar coisa indecente na esposa, lhe fará um termo de divórcio, ou carta de divórcio, né? Keritut no hebraico, né? Um documento legal, e dará a mão da mulher e a despedirá de sua casa. Perceba aqui que nesse momento da história, nesse momento da palavra de Deus aqui, né, naquele contexto, né, havia a preocupação, né, de atender a reivindicação masculina, né, que não está falando da mulher. Contudo, vamos seguir o texto. Versículo 2. Se ela, pois, saindo de sua casa, for e se casar com outro homem, veja bem que havia permissão de um segundo casamento. A mulher podia, ao ser divorciada, casar com outro homem. Se esse último homem a odiar e lhe fizer termo de divórcio, e lhe der na mão e a despedir de sua casa, ou se esse último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, segue. Então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tomar ela de volta, não poderá torná-la de volta para que seja sua mulher, depois que foi contaminada. Então havia esse conceito naquele momento, né, que a mulher casou novamente, depois de divorciada, ela estava contaminada para o primeiro marido, né? Interessante que o texto não fala em relação ao homem, mas havia isso. E isso é algo que não tem como discutir agora, nesse contexto atual, né? Isso era para ser discutido lá naquela época. Mas ali, o que foi possível foi isso, né? O entendimento foi esse, né? E aí Moisés assim requereu, né? Mas você percebe que havia a carta do divórcio legal ali, né? Que Moisés orientou. Nesse tempo não tinha nem cartório, né? Bastava o homem escrever lá: eu resolvi me separar da Maria porque achei coisa indecente nela, tal, tal, tal. Ela engordou demais, ou ela ficou magra demais, ou ela tá muito esquisita, eu não sei o que. Tá aqui, eu assinei, pá, dou para ela. Ela levava isso e ela estava divorciada. Enquanto ela estivesse ali solteira, ela tinha direitos, né, que a lei dava, né, ela tinha que ser mantida pelo seu ex-marido, ok? Então, na lei havia a carta do divórcio. Tá claro isso? Ok. Vamos ler mais um texto? Mais um texto. Jeremias 3, 8 e 9. E vi que, por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, e a rebelde Israel, olha só, Deus está falando aqui com a nação de Israel. Você vê que Deus, na velha aliança, tratava Israel como a sua esposa. E agora, na nova aliança, ele trata a igreja como a sua esposa, né? Então, Deus fala: vi por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a rebelde nação de Israel, eu a despedi e lhe dei o seu termo de divórcio. Keritut no hebraico. Lhe dei a carta de divórcio. Veja bem, se Deus fosse contrário àquela carta de divórcio, Deus não falaria dessa maneira para Israel, que estava dando a Israel uma carta de divórcio. Aí você pergunta: mas Deus escreveu com seu dedo uma carta de divórcio para Israel? Não, essa aqui é uma linguagem figurada, mas Deus está aqui respaldando o termo de divórcio, né? E Deus vai falando que Israel se prostituiu. Israel se prostituiu, né? O termo prostituiu, né, significa impureza, cometeu a impureza,
uma porneia, né? E então sucedeu que pela leviandade da sua prostituição contaminou a terra porque adulterou com a pedra e com o pau. Aí Deus fala que Israel se curvou diante de uma estátua, diante de um ídolo, e aquilo para ele era uma porneia, uma infidelidade e uma prostituição espiritual. E Deus então disse: estou dando carta de divórcio para vocês. Aí Deus deu uma carta de divórcio para Israel, mas depois, mais na frente, ele casa com Israel de novo. Então, veja bem, isso aí é lá na Velha Aliança, no Velho Testamento, entendeu? Vamos ler mais um texto? Veja bem que Esdras, né? Esdras, no tempo de Esdras, né? Que já está falando do tempo de reconstrução de Jerusalém, né? Que estava destruída. E Esdras, então, né? Esdras, voltando, né? O sacerdote, voltando para a terra, né? Com os príncipes, com aqueles que foram reconstruir a cidade de Jerusalém, né? E aí ele fala assim, olha, sejam os nossos príncipes em lugar de toda a congregação, os encarregados, e venham a todos eles, aqueles que em nossas cidades casaram com mulheres estrangeiras, em tempos determinados, e com eles os anciãos de cada cidade e os seus juízes, até que se desvie de nós o ardor da ira do nosso Deus por essa causa. Segue. Porém, só Jonatas, filho de Azael, e Jazeías, filho de Tiquivá, se opuseram a isso. E Mesulão, e Sabetai, os levitas, os apoiaram. E assim que voltaram do cativeiro, assim o fizeram. Esdras, os sacerdotes, alguns homens, cabeças dos pais, segundo a casa de seus pais, todos eles designados por seus nomes, se assentaram no primeiro dia do 10º mês para inquirirem sobre este negócio. E acabaram de tratar com todos os homens que casaram com mulheres estrangeiras até o primeiro dia do primeiro mês. E acharam-se dentre os filhos dos sacerdotes que tinham casado com mulheres estrangeiras, dos filhos de Jesua, filho de Josadaque, e de seus irmãos, Maazéias, Eliezer, Jaribe e Gedalias, e deram em suas mãos, prometendo que despediriam suas mulheres, e achando-se culpados, ofereceram um carneiro do rebanho por seu delito. Interessante que aqui foi uma direção de Deus para Esdras, né? Que os homens de Israel que haviam casado com mulheres estrangeiras as mandassem embora com o termo do divórcio, evidentemente, né? E, portanto, Deus está dando aqui uma direção para que o divórcio fosse feito. Aí você fala, Deus quer o divórcio? Não. Deus nunca quis o divórcio. O divórcio não é a perfeita vontade de Deus. Você vê lá em Mateus 19 que Jesus fala exatamente isso, né? Mas antes de citar Mateus, vamos ver Malaquias, né? Mas antes de falar de Malaquias, Deus nunca foi a favor do divórcio. Mas o divórcio foi permitido por Moisés e Deus também permitiu, evidentemente, porque está inclusive na lei, né? Da Velha Aliança. Deus permitiu porque se tornou uma alternativa onde só por ela se poderia fazer justiça. Só por ela. Não haveria outra alternativa. Por quê? Jesus cita lá em Mateus por causa da dureza do coração. Mas eu vou falar disso daqui a pouco, tá? Daqui a pouco eu falo sobre isso. E dizeis, por quê? Aqui é Malaquias 2,14. E dizeis, por quê? Porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. E não fez ele somente um, ainda que tinha espírito sobrando, e porque somente um ele buscava uma descendência piedosa, portanto guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Né? Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio. É interessante observar, Renato, que no original Sim. nós temos dois termos diferentes, né? Quando se fala de uma separação conjugal. Temos o repúdio, né? O repúdio, a palavra repúdio é charlak no hebraico. E temos a palavra divórcio, que é keritut. Então são dois termos diferentes. Qual a diferença de divórcio e repúdio? Aqui em Malaquias, Deus diz que odeia o repúdio. Não está falando do divórcio, está falando do repúdio. Algumas traduções da Bíblia trazem a palavra divórcio. E isso é tendencioso. Por que tendencioso? Porque quem traduziu
era contra o divórcio, colocou divórcio. Mas o termo em hebraico é charlak, não é queritut. São dois termos diferentes. O repúdio é quando o homem desprezava sua mulher, a renegava, deixava ela envergonhada, muitas vezes sem qualquer apoio material, dava a ela um tratamento mal, perverso, né? Fazia descaso, envergonhava aquela pessoa, tratava como se fosse ninguém, né? Então, era esse nível de desprezo, né, que repudiava, né? Então, a mulher ficava repudiada. Ela não tinha carta de divórcio, estava repudiada, não podia casar de novo, portanto, estava debaixo de uma injustiça. Por isso que apareceu o termo do divórcio. Jesus falou que o coração dos homens era duro. O coração deles era duro, porque chegava a esse ponto de deslealdade, né? Renegava a mulher, desprezava a mulher, deixava ela de lado, não dava nada para ela, ia matando a mulher aos poucos ali, né, com desprezo. E isso é chamado repúdio, charlak no hebraico. E Deus diz: odeio o repúdio. Odeio o repúdio. Olha, é uma injustiça. Deus odiava e odeia até hoje, né? Então, é o que está escrito em Malaquias. Agora, vamos então para o Novo Testamento, para ficar tudo mais claro, né? Novo Testamento, Mateus 19. A palavra diz que aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, partiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia até além do Jordão. E seguiram-no grandes multidões e as curou ali. Então Jesus estava ali, cumprindo seu ministério, curando os doentes, pregando a palavra, anunciando o reino. E então chegaram ao pé dele, os fariseus. Então chegaram diante dele os fariseus, tentando-o, dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Veja bem, os fariseus, eles estavam em busca de pegar Jesus numa contradição. Jesus era um rabino, né? E lá em Israel, naquele tempo, né, haviam duas escolas rabínicas que dominavam ali as pessoas, que a maioria do povo, né, estava debaixo dessas duas direções, dessas duas escolas teológicas, podemos assim falar, né? Eram duas escolas que faziam interpretações da Torá, da lei. Então, uma escola era comandada por um rabino chamado Hillel, e outra escola era comandada por um rabino chamado Shammai. A escola de Shammai era muito conservadora e não aceitava divórcio por qualquer motivo. Tinha que ser algo muito sério para poder dar aprovação, para que pudesse aprovar o divórcio, a separação legal. Mas a escola de Hillel era uma escola liberal. O pensamento de Hillel era o seguinte: olha, o homem não gostou da mulher, de repente a mulher ficou sem graça para ele pode despedir, pode mandar embora e então lavrar o termo de divórcio e seguir em frente. Então essa era a escola de Hillel, era o pensamento de Hillel. E os fariseus então pensavam assim: bom, vamos ver se Jesus está na escola de Hillel ou na escola de Shammai. Se ele estiver na escola de Hillel, vamos dizer para ele que ele é muito contraditório, que ele não está seguindo a lei como deve seguir, enfim, eles iam acusá-lo de alguma contradição. Se ele disser que está seguindo o pensamento de Hillel, vamos dizer que ele é profano, que ele é vulgar, que ele não tem nenhum compromisso com a verdade, enfim, vamos acusar de alguma coisa, né? Mas Jesus não era de uma escola nem de outra. Jesus era Deus encarnado. Deus encarnado. Então Jesus veio com a resposta do céu. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E que eles, então, se uniram, ou seja, portanto, deixará o homem, pai e mãe, unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne? Então, veja bem, Jesus aqui está dizendo assim: olha, vocês estão esquecendo do princípio, né? Moisés veio muito tempo depois.
né? Moisés veio 2.500 anos depois de Adão. Então, lá no princípio, está escrito lá na Torá, no Gênesis, né, que Deus celebrou o primeiro casamento. Deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher. O termo se unirá à sua mulher, unir-se-á, é um termo forte no hebraico. Significa misturar, significa grudar, pregar um no outro. Isso quer dizer que quando uma pessoa casa com a outra, existe uma fusão ali, né, de identidades que, no sentido espiritual, se tornam uma entidade, né, uma só entidade, não apenas no aspecto sexual, uma só carne, mas uma entidade diante de Deus, diante de Deus. Então, casamento de fato é sério. Jesus falou, vocês têm que ver o que está escrito lá no início, não o que está escrito na lei, porque o padrão original de Deus é esse, que o homem se case com uma mulher, a mulher se case com um homem, e vivam os dois juntos. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Esse era o padrão original, ok? Vamos seguir. Disseram-lhe eles, então por que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiá-la? Né? Veja bem, Moisés mandou dar carta de divórcio, mas Moisés não mandou repudiar. É interessante isso. Disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. O termo aí é queritute, né? Moisés permitiu a carta do divórcio. Mas não foi assim desde o princípio. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, essa palavra no original é porneia, e casar-se com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Veja que são duas situações. Casar com uma mulher que cometia adultério, né? E casar com uma mulher repudiada. Né? O que acontecia nesse tempo? Né? Os judeus, eles de fato eram bem machistas, né? Eles não davam muito valor da mulher. Né? Tanto é que eles agradeciam a Deus, né, por não terem nascido mulher. Os homens, né, diziam, pai, Deus, obrigado porque o Senhor não me fez mulher. Então, desprezavam completamente a mulher, né? Mas só que precisavam da mulher. Nenhum homem, né, vive nesse mundo bem sem uma mulher, sem uma companheira, né? Então precisavam da mulher. Mas a tratavam, de certa forma, com desprezo. E aí estava acontecendo uma banalização do casamento, né? Eles se separavam por qualquer motivo, e às vezes uma mulher se separava de um amigo ali, uma pessoa que era amigo chegava, você está separado dele? Vamos juntar aqui e tal. Juntava, transava, passava um tempo junto, depois se separava. Então estava convivendo com a repudiada e descartando ela também. Né? Então Jesus falou, olha, qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, de porneia, se casar com outra, comete adultério. Adultério é mocheia no hebraico, né? E quem casar com repudiado também comete adultério. Jesus está falando, vocês estão fazendo tudo errado, não é por aí, entende? Agora, qual foi aí o termo, a cláusula de exceção? Porque Jesus, a princípio, disse que o casamento é feito, foi destinado para ser para sempre, né? No caso, para ser enquanto ambos viverem, né? Enquanto viver, o casamento era realmente indissolúvel, né? No ponto de vista original de Deus ali, mas aí depois, mais na frente, devido a tantas coisas que aconteceram, tantos descaminhos que foram aparecendo, né, na vida das pessoas, para sanar uma injustiça que estava acontecendo, né, porque os homens abandonavam a esposa, não davam carta de divórcio para não ter compromisso com aquela mulher, não ter que sustentá-la, e a desprezavam simplesmente. E aquela mulher se tornava objeto das mãos de muitos, né? E então aquilo era uma injustiça, uma tremenda injustiça. E aí Jesus disse, olha, não foi assim desde o princípio. E vocês não devem se divorciar pensando que por qualquer razão pode se separar, não. Só existe uma cláusula que é por questão de fornicação ou de porneia. Agora, aí é que vem a chave aqui para interpretação e para entender que Jesus, ele aprovou essa cláusula de exceção. Por que eu sei? Porque o termo porneia, ele é abrangente. Não significa apenas
um ato de impureza sexual, né? Ele significa isso, mas significa algo mais, que você vê lá em Malaquias, você vê lá em Jeremias, né, Deus falando que Israel foi infiel à aliança. Isso para ele foi uma prostituição, foi uma porneia. Então a porneia é um ato de infidelidade, é um ato de perversidade, né, que leva à ruptura da aliança. Como assim, apóstolo? Quer dizer que a aliança não é para sempre? A aliança é condicional, amor condicional? Não. Mas existe a dureza do coração. A dureza a qual se Jesus refere aí no texto é a dureza daqueles homens e a dureza dos homens atuais que desprezam a esposa, que buscam um motivo, às vezes banal, ou que até sem motivo se separam da esposa, traem a esposa, agridem a esposa. Né? Então, tudo isso para Deus é porneia. Né? Então, porneia é isso. Não é só o ato de cometer adultério. Muitas vezes o marido não comete adultério, mas ele chega e diz, olha, eu descobri que eu tenho uma outra orientação sexual. Já aconteceu um fato assim. Eu lembro uma vez, né, um casal, por sinal, meus amigos, né? Eu não sabia que ele era homossexual. Enfim, ele casou e voltaram da lua de mel, a esposa foi para o serviço, ela trabalhava no salão de beleza, e aí ela resolveu voltar em casa para pegar o que esqueceu, chegou lá, um pouco depois, o marido estava com outro rapaz, ali numa relação homoafetiva, quer dizer, aquilo foi um golpe para ela, né? Ela não teve força e não teve como, e ele também não queria perdão, ele simplesmente falou, olha, eu tenho uma outra orientação sexual, quer dizer, foi um traidor ali terrível, né, nesse sentido, porque ele poderia ter revelado isso antes, mas ela também forçou um pouco a barra, casaram, e aí depois houve houve uma separação consensual, um divórcio que a igreja aprovou, né? Mas veja bem, acontece muito isso aí. Há também o caso de violência. Muitas vezes a pessoa, o cônjuge se torna mal, perverso, agressivo, espanca o outro, e quando há espancamento, quando há agressão física, aí isso tem vários desdobramentos, e é uma quebra da fidelidade à aliança. E então é para Deus uma porneia. Então, dependendo da situação, é uma porneia para Deus, é uma ofensa terrível, um desprezo terrível, uma quebra da aliança de maneira voluntária, consciente. Aí você pergunta, então quer dizer, apóstolo, que qualquer tipo de infidelidade conjugal é motivo para divórcio? Não estou falando isso. Né? Muitas vezes você pode tratar a situação, o caso, buscar ajuda, né? Se a pessoa está disposta a se realinhar, se ajustar de acordo com a palavra de Deus, se a pessoa está disposta a realinhar de acordo com a palavra, você deve dar todo apoio, todo incentivo, perdoar, tá? Buscar ajuda, ok. Tudo que for possível fazer para restaurar uma relação conjugal tem que ser feita. Agora, quando há violência muito acentuada, que se percebe ali uma perversidade fora do comum, é preciso se precaver. E aí, nesse caso, buscar uma orientação, porque vai precisar, de fato, romper essa aliança, romper essa relação, porque ela vai se tornar perigosa, porque uma pessoa pode, de repente, revelar uma insanidade, né, uma psicopatia que está enrustida, que está escondida, e aquilo vai seguindo uma sequência, daqui a pouco a pessoa vai espancar até matar, ou vai matar depois de fazer sexo, enfim, isso acontece muito, né? Infelizmente tem esse tipo de anomalia. Então, o divórcio se tornou essa válvula de escape, tá? E Jesus, portanto, o permitiu, ainda que pareça que não, né? Mas você observa no texto que ele falou, olha, vocês não podem repudiar, a não ser no caso de uma fornicação. O texto original é porneia. Há algumas traduções da Bíblia que falam de relações sexuais ilícitas, mas não é exatamente só isso. Né? Porneia é um termo mais abrangente, como eu falei, tá? Agora vamos seguir com mais um texto, Renato. Essa explicação, ela é necessária, né? Vamos ter que fazer, vamos ter que exaurir aqui, né?
1 Coríntios capítulo 7, agora aqui já vem uma questão trazida, um problema que Paulo trata. Não só um problema, na verdade, não só uma questão, ele trata de várias questões, e você vê que ao escrever 1 Coríntios capítulo 7, bom, primeiro eu preciso falar aqui o seguinte, vamos mostrar o contexto, né? Vamos mostrar o pano de fundo, tá? A igreja de Corinto, se você ler o livro inteiro de Corinto, 1 Coríntios, né? 1 Coríntios, você vai ver ali que a igreja tinha muitos problemas. A igreja estava num contexto gentílico ali, na Grécia, né? A igreja estava no meio de idolatrias, no meio de prostituição cultual, né? Havia ali a deusa Afrodite, que era adorada em cultos onde se fazia sexo, né? Para adorar Afrodite. E havia aquelas prostitutas cultuais, né? Que se ofereciam ali no templo de Afrodite, aqueles homens que iam ali para se valer daquela situação. E a igreja de Corinto nasceu nesse ambiente, né? De prostituição, de devassidão, de vários problemas de família, pessoas que se batizavam pelos mortos, havia alguém que achava que era normal transar com a madrasta, né? Estava transando com a madrasta, quer dizer, a mulher do seu pai, ainda que não fosse sua mãe, mas aquilo era algo muito reprovado, terrível, né? Algo que chocava, né? Qualquer pessoa com sanidade mental. Enfim, a igreja de Corinto estava nesse contexto, né? E a igreja de Corinto mandou para Paulo uma carta que não está na Bíblia. Podemos dizer que a primeira carta que os coríntios mandou, e a primeira carta que Paulo também mandou, porque você vê que ele já tinha mandado uma carta antes dessa primeira carta. Já tinha mandado uma carta que não está na Bíblia, ok? Deus não inspirou aquela carta, ela ficou fora. Então a igreja tinha mandado uma carta, Paulo respondeu várias questões, depois eles mandaram mais carta, e aí Paulo fala assim, olha, quanto ao que me escrevestes, olha só, quanto ao que me escrevestes, quer dizer, a igreja fez perguntas, porque a liderança da igreja de Corinto estava em dúvida, com várias questões, inclusive com as questões de família, as questões de separação conjugal. Aí as perguntas chegaram a Paulo. Quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse mulher. Por que Paulo fala isso? Bom seria que o homem não tocasse mulher. Várias vezes Paulo fala, olha, se vocês puderem ficar solteiros, vocês que são solteiros, todos vocês que são solteiros, se puderem ficar solteiros, é bom. E Paulo explica mais à frente, nesse capítulo, que era por causa do momento que a igreja passava, de perseguição, momento de apuro, momento em que o imperador de Roma confiscava os bens da igreja, momento de perseguição dura, ferrenha. A igreja não podia ter bens, era um tempo que precisava sair de uma casa para outra, de um lugar para outro, às vezes tinha que correr em fuga. E Paulo fala, olha, nesse contexto de perseguição, não é legal, não é bom vocês casarem, porque vão ter problema de poder um carregar o outro, um poder estar protegendo o outro, se tiver filho vai ser difícil. Então, Paulo estava querendo resguardar a igreja, né, no tocante a essa questão da perseguição que havia, que era ferrenha nesse tempo aí, no primeiro século, né? Então, perceba que há um contexto ali bem peculiar, há um contexto bem daquele lugar, daquela cultura, né? Mas por causa da prostituição, olha como Paulo era uma pessoa sábia, né? Por causa da prostituição, Paulo sabia que a prostituição existia, e em Corinto era muita prostituição. Pensa numa cidade que tinha prostituição para todo lado. Era Corinto. Corinto era um lugar de prostituição. Prostituição cultural, prostituição física, prostituição de todo tipo, de toda monta, né? Havia até o fornicário. O que é o fornicário? Era um lugar onde as mulheres repudiadas, era uma espécie assim de um círculo, né? Se construía lá um círculo, e a mulher que ficava lá no círculo, ela já dizia, estou disponível. Então era uma fornicária, era uma prostituta que estava disponível ali no fornicário. Aí aqueles homens que às vezes não tinham uma mulher ali à vista, eles corriam lá no fornicário para ter contato com a prostituta, né? Então Paulo fala assim, olha, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. Então Paulo está aqui falando, está afirmando que a monogamia é a vontade de Deus. Então
não se devia ter várias mulheres, porque também em Corinto havia poligamia. Israel também tolerava poligamia. Mas ali em Corinto era muito mais visível isso, era muito mais incentivado isso, né? Então Paulo diz, olha, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, cada um tem o seu próprio marido. Então casem, já que vocês não podem ficar sem a relação sexual, e vocês precisam, são carentes, casem. É melhor casar do que viver ardendo em desejo, né? Paulo fala isso, viver abrasado, que é arder em desejos, né? Ok, vai seguindo o texto. E aí, lá no versículo 10 a 15, ele fala assim, todavia aos casados mando eu, não o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Mando eu, que a mulher não se aparte do marido. Por que ele fala, não mando eu, mas o Senhor? Porque lá em Mateus 19, Jesus já tinha mandado, né? Já tinha falado isso, que o homem não se aparte, que a mulher não se aparte do marido, né? Aí, versículo 11, ele fala, se porém apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido. Agora, veja bem, se apartar. O que significa apartar, separar? O termo aqui significa deixar o lar. É alguém, por exemplo, que afasta do relacionamento, mas não divorcia. Você afasta, vou sair de casa, vou voltar para casa dos meus pais, vou para tal lugar, não quero ficar aqui, aí se separa. Aí Paulo diz, se você se separou, se apartou da relação ali, não divorciou, não se case. Você está apartado da casa, da família, reconcilie com o marido. Volta então a reconciliar. Se não tiver jeito de reconciliar, então aí busca, no caso, a válvula de escape, que é o divórcio. O marido não deixa sua mulher. É a mesma situação que Paulo está falando, não deixe sua mulher. A recomendação apostólica é essa, não deixe o seu lar, não deixe sua mulher. Se houve um contratempo, um conflito, uma tempestade, uma situação que gerou ali um momento de crise e separação, que seja temporária, que se busque reconciliar novamente. Segue o texto. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Por que está falando isso? Digo eu, não o Senhor. Porque agora era uma recomendação apostólica dele, não era algo que ele estava reiterando, que Jesus tinha falado. Então, é algo que ele está falando novo ali. Então, se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Agora, por que Paulo tocou nesse assunto? De mulher descrente, depois ele fala de homem, de marido descrente. Ele toca nesse assunto por quê? Porque ali no contexto daquela sociedade pervertida de Corinto, havia muitos recém-convertidos ali. Né? Pessoas chegavam, como hoje em dia, né? Hoje em dia chega muita gente assim para a igreja, com problemas que são recém-originados, né? Que precisam ser resolvidos. E aí, o que acontecia? A mulher convertia para valer mesmo, e ela dizia assim, não, meu marido é descrente, e porque ele é descrente, ele é pervertido, eu vou separar logo, porque se eu continuo com ele e vou ter filho com ele, meu filho vai nascer insano, ou melhor, vai nascer impuro. Meu filho não será santo. Porque o conceito era aquele, o conceito era este, que o filho só nascia santo se fosse de pai e mãe crentes. Se não fosse de pai e mãe crentes, não era santo o filho. Mas veja o que Paulo fala. Digo eu, não senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente habitar com ele, o que significa consente? Ela concorda de estar com ele como crente, não põe tropeço na vida dele, vive de maneira cordata, vive de maneira calma, fiel. Então, não a deixe. Não deixe a mulher porque ela é descrente. Se ela está em concordância com você, na sua fé, mesmo que ela não tenha ainda convertido, né, fica com ela. Não afasta dela, não. Tá? Se alguma mulher tem marido descrente e ele consente habitar com ela, mesma coisa. O marido está ali, não, eu não sou crente, não, mas vai lá para sua igreja, tá ok. Aí você me pergunta, apóstolo, e se um marido não aceita a mulher ser crente? Se ele põe tropeço, se ele a persegue e tal. Aí qual a minha recomendação? Minha recomendação aí já não digo, não é Paulo nem o Senhor, eu estou dizendo agora com base na Bíblia, certo? Você tem que ter paciência, tem que dar bom testemunho, buscar a conciliação e tal, buscar orar e tal. Mas depois de um certo tempo, se o impedimento vai se tornando mais e mais forte, aí você vê que aquilo é uma porneia, aquilo é algo que está forçando você. Às vezes o marido quer que a esposa vá para motel, quer que vá para um lugar indevido, quer que ela vá numa festa mundana, quer que ela bebe, está forçando ela. Aí já não é mais uma relação
conscienciosa, já é uma relação que está se tornando perigosa. Então a mulher tem o direito de pedir o divórcio, nesse caso, se separar desse marido e casar novamente, tá? E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente habitar com ela, não a deixe, não o deixe, né? A mulher também não deve deixar o marido se ele consente. Segue. Porque o marido descrente é santificado pela mulher. Não significa que o marido descrente vai se tornar, de repente, como um anjo no céu, se tornar uma pessoa perfeita, pura, não. Significa que ele fica separado diante de Deus como alguém cordato, alguém que está ali sendo compreensivo, e é certo que haverá uma graça sobre ele, porque ele está sendo uma pessoa que está respeitando a esposa e tal, e Deus deve isso em conta. Deus deve isso em conta. Então, para Deus é como se aquele marido estivesse sendo santificado, não no sentido pleno da palavra, certo? E a mulher descrente é santificada pelo marido, né? Que é crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos. Quer dizer, no conceito que havia, os filhos seriam imundos. Mas agora são santos, porque mesmo o marido não sendo crente, a mulher não sendo crente, se tem um filho e aquele cônjuge ali que é crente está criando o filho com graça, com conhecimento da palavra, está ensinando, né, o filho no caminho de Deus, aquele menino, aquela criança, ela se torna consagrada a Deus e é santificada e não é imunda aos olhos de Deus. Mas se o descrente se apartar, veja bem, se o descrente se apartar, o que é apartar? Separar, sair de casa. Que é a parte. Porque nesse caso, o irmão ou irmã não está sujeito à servidão. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, se a pessoa se apartou, chegou um momento que ela diz, não aceito mais sua fé, não aceito mais você, não aceito mais essa religião, odeio você, a sua religião, não quer mesmo, se mostra totalmente hostil, se apartou, saiu de casa, desprezou. Normalmente quem faz isso já arrumou outra companheira, já arrumou outro companheiro, né? Normalmente é assim. Não estou falando que é todo caso, mas acontece. Então Paulo diz, olha, nesse caso que a pessoa apartou, o irmão ou a irmã não está sujeito a ficar ali como escravo. Porque o que acontecia? Havia pessoas que se separavam, deixavam o seu lar, depois voltavam para transar, para ter relação. Não, peraí, você é minha mulher, você tem que transar comigo. Então aquilo era uma espécie de servidão. E Paulo está dizendo, não, você não tem que estar sujeito a uma servidão nesse sentido. Não, porque se uma mulher é cristã, e o marido é descrente, está com outra pessoa e quer manter um triângulo amoroso, isso é prostituição, isso é porneia. Ela também se envolve no caso, nessa situação no caso. Então, não pode se envolver, ela tem que rejeitar isso. Agora, escuta bem o que eu estou falando, irmãos. Escuta bem o que eu estou falando. Em toda situação, é possível haver um momento de trégua, um momento de conversação, uma busca de ajuda, um tempo de reavaliação, né, de conduta. Então, não é que assim aconteceu um fato aqui, você já corre para divorciar. Não, calma, sempre tem que haver um tempo de reflexão, tá? De busca de orientação para depois você tomar uma decisão. Não tome rapidamente, não. Mas se ficou uma relação insustentável, onde você está vendo uma porneia o tempo inteiro, então aí não fique debaixo de servidão. Paulo diz, Deus nos chamou para a paz. Interessante porque quando Paulo fala Deus nos chamou para a paz, a palavra paz aqui remete a uma situação de alegria, de paz, de renovo, não uma situação de tribulação. Né? Então, por exemplo, se uma pessoa está num relacionamento onde a tribulação só cresce e ela está vendo infidelidade, a aliança já foi quebrada de maneira bem clara, né? Bem intencional, então a pessoa não pode ficar debaixo de tribulação. Nesse caso, o divórcio é a válvula de escape, entendeu? Não tem como sustentar. E se você verificar bem, o texto não está programado, mas eu vou abrir aqui, Renato. Creio que é importante falar isso, porque esse é um assunto bem delicado, né? E muita gente tem dúvida. Então, Paulo fala assim, olha, no versículo 27 não está programado ali, por isso que eu estou abrindo aqui. No versículo 27 desse mesmo capítulo aí, 1 Coríntios 7, ele fala, se você está casado, não busque se separar. Olha só, está casado? Não se separa, não. Não deixe sua casa. Tem um problema, uma incompatibilidade, um conflito, uma situação indesejável. Não se separa, não. Busque ajuda, busque remediar, busque conversar, busque conciliar. Então, Paulo, se você está casado, não se separe. Não se separe significa não deixe a sua casa, não abandone o seu lar. Se está livre de mulher,
Interessante que o termo livre de mulher aqui significa sem vínculo formal legal. Então, por exemplo, se você não tem um vínculo formal legal, ou seja, já está divorciado, né? Paulo diz, olha, não busque mulher. Quer dizer, a princípio, não busque mulher. Não busque mulher, não busque marido. Mas se você se casar, não peca. Versículo 28. Mas se você, nesse caso, se casar, já depois de separado, não peca. Não peca. Tá vendo? Aí você fala, poxa, então Paulo, na verdade, ele está vendo o divórcio como uma válvula de escape necessária dessa situação. Porque, veja bem, irmãos, meus queridos, Deus é a favor do casamento. Deus não instituiu o divórcio, é verdade. Jesus não veio para dizer que o divórcio é a primeira alternativa. Não. Ele veio para dizer, deixará o homem, pai e mãe, unir-se à sua mulher, e os dois serão uma só carne. O que Deus juntou, não separe o homem. Jesus está dizendo que o casamento é, de fato, algo que é divino, né? É Deus. Não quer dizer que Deus pega uma pessoa aqui junto com a outra ali, né? Quer dizer que Deus chancela, Deus confirma todo casamento que é feito com seriedade, tá? Que é feito com compromisso, tá? Deus diz que é algo que ele está aprovando, que é aprovado por ele. Mesmo casamento de ímpios, né? Deus confirma como casamento. Bom, mas aí Jesus fala, olha, por causa da dureza dos vossos corações, Moisés permitiu a carta de divórcio. E permitiu de tal maneira que a carta de divórcio está lá em Deuteronômio 24. Não foi só uma permissão ali informal, foi uma permissão formal. E Moisés também formalizou a carta do divórcio. Naquela época era o marido que fazia a carta, uma vez feita e assinada, estava feita. Ora, hoje em dia é feita em cartório, é feita, no caso, diante de um fórum apropriado e tal, então existe toda essa questão judicial que envolve o divórcio. O divórcio não deve ser buscado como a primeira alternativa. A primeira alternativa deve ser sempre conciliação, buscar recuperação, restauração, porque a separação é traumática, gente. A separação é traumática. Como eu falei aqui, né, no original, a palavra unir-se-á, sua mulher, os dois se tornarão a sua carne, significa que ficarão grudados um no outro. Então, se você pegar um papel, né, você tem um papel aí, se você pega outro papel e prega um papel no outro, cola com a cola, qualquer que seja a cola, você cola, depois de algum tempo, aquilo fica grudado. Depois de algum tempo, fica grudado. Eu lembro uma vez que eu fiz um seminário que eu coloquei 2 folhas de papel coladas ali, deixei lá enquanto eu pregava, enquanto eu ministrava. No final, quando eu falei dessa questão, né, de unidade, de manutenção do casamento, eu falei, olha, divórcio não é alternativa. Veja bem, eu vou tentar aqui tirar uma folha da outra. Estão pregadas. Aí fui tentar, chamei alguém lá, tenta tirar uma folha da outra. Pode forçar. A pessoa forçou, rasgou. Quando rasgou, ficou um pedaço de uma folha numa, um pedaço da outra noutra. Então, o que significa isso? Significa que a separação conjugal, né, vai deixar esse tipo de sequela. Não tem como evitar. Uma vez que se separou, uma vez que houve separação conjugal, um vai levar um pouco do outro, ou até muito do outro. E isso aí é algo que vai ter que ser administrado, gerido pelo resto da vida. Não tem como fugir disso. Além dos problemas e tudo mais, né? Nesse livro que eu escrevi, Casais Vencedores Permanecem Juntos, hoje não está sendo mais vendido em livraria, eu tenho apenas alguns exemplares, se alguém interessar, me peça, eu vou remeter pelo correio, tá? Tem poucos exemplares mesmo, tá? Aqui nesse livro eu falo sobre os detritos, os problemas que advêm do divórcio. Divórcio deixa muitas sequelas, muitos problemas. E o casal vai ter que lidar, porque os detritos não são biodegradáveis. Os detritos do divórcio, eles permanecem. Então vai ter que lidar com a questão de família, a questão de filhos, a questão de problemas emocionais, a questão de tratamento, às vezes, tratamento desprezível, tratamento agressivo da família, do ex-cônjuge, de amigos, enfim. São vários problemas, são várias questões. Contudo, eu não posso deixar de trazer essa interpretação, né, que eu trouxe aqui, de que o divórcio
foi incorporado. Houve um concílio, né, feito pela Igreja Católica, Concílio de Trento, onde eles decidiram, né, que o casamento é um sacramento e que o divórcio não se pratica porque é um pecado que não se pode praticar e que não é aceito pela Igreja. A Igreja não aceita divorciado. Então, podemos dizer que a Igreja repudia divorciado, né? E não é correto isso, né? Jesus não repudiou ninguém. Paulo, muito menos, né? Mas há esse repúdio. Então, mas o fato é que o divórcio se tornou essa válvula de escape, é um recurso, vamos dizer assim, um recurso que faz justiça, que traz justiça à parte que foi vitimada, ou que está sendo rejeitada, enfim, é uma válvula de escape. O novo casamento também não é uma alternativa para se buscar depressa, mas não podemos negar o fato de que pessoas mais jovens ou pessoas que são dadas a uma relação conjugal, depois se separam por questões justas, por porneia, né? No caso, Jesus só deixou essa válvula de escape, mas porneia é um termo abrangente, então se separa por infidelidade, elas deixam de casar de novo. Então, há pessoas que elas vão ter que casar de novo, mas aí é sempre bom deixar o alerta, né? Que você evite uma segunda barca furada, que você evite naufragar de novo, que você busque, né, com toda a direção de Deus, com toda a orientação, uma pessoa cristã, uma pessoa saudável, uma pessoa acima de qualquer suspeita, né? Até lembro de um programa que tinha na Discovery, acima de qualquer suspeita, um programa que tinha lá, onde às vezes uma pessoa casava com a outra, depois de algum tempo se descobria que a pessoa era um traficante, que a pessoa era viciado em cocaína, que a pessoa era bandido, e aí a pessoa acabava traindo, deixando a pessoa numa situação terrível. Então, tudo isso acontece. Infelizmente, tudo isso acontece. Então, qual que é a maneira inteligente, sábia e prudente? É você sempre conhecer a pessoa, saber os antecedentes, saber a origem, saber a fé, saber o compromisso de fé que a pessoa tem com Jesus, com Deus, com a igreja. Porque eu volto a dizer, se a pessoa não tem compromisso com a igreja, não tem compromisso com Jesus. Quem tem compromisso com Jesus tem com a igreja. Igreja e Jesus estão ligados, interligados. Então, tem que ter compromisso, tá? E se não tiver, você fica com o pé atrás, tá certo? Então, é isso aí, Renato. A situação é bem ampla, né? Foi muito ampla, completa a resposta, né, apóstolo? Mas aí eu entrei na Bíblia. Exato. Eu espero que a resposta ajude algumas pessoas. Quem discorda, o que eu posso fazer? Só posso dizer que eu venho estudando esse assunto há muitos anos, né? Estou convencido que essa é a interpretação que condiz com o texto, com os originais, e a todo mundo é permitido o direito, né, de discordar, mas também peço que cada um estude a questão e que tenha um olhar misericordioso para com as pessoas. Não trate divorciado como alguém de segunda classe. Não trate pessoa amaziada como alguém desprezível. Não. Vamos tratar todo mundo com carinho, com respeito, com amor. Lembra que Jesus conversou com uma mulher que havia tido 5 casamentos. Interessante que em nenhum momento Jesus falou para ela, você é uma repudiada, você é uma pecadora. Não, Jesus tratou bem a mulher samaritana, que teve 5 maridos. Com certeza ela divorciou. Pode ser que ficou viúva de um ou outro, mas ela divorciou algumas vezes. E Jesus falou, esse com quem você está agora, vivendo, convivendo, não é seu marido. Então, aí temos um caso típico de amaziamento. Né? Antigamente falava amigamento. Né? Então, temos um caso típico aí de amigamento, de amaziamento. O caso da mulher samaritana, a quem Jesus tratou com um olhar misericordioso, bondoso, com todo carinho. Então, trate cada pessoa com um olhar de misericórdia, de bondade, nunca se colocando acima, nunca achando que você é mais santo do que o outro, nunca desprezando ninguém. Aleluias, apóstolo. É isso mesmo, né? Glória a Deus por essa resposta, por essa explicação, né? E eu com certeza tenho a plena convicção que ficou bem entendido, né? Para quem está nos acompanhando. Mas mais uma pergunta para o senhor, apóstolo. O que o senhor recomenda a um casal que está pensando em divórcio devido ao desgaste da relação? Então, quero reafirmar algumas coisas que eu falei, né? Que se está passando por um desgaste, precisa entender que todo relacionamento passa por desgaste. Todo. Esse que não tem, né? Eu tenho uma relação muito
boa com a minha esposa, ela tem comigo, nós convivemos bem, com respeito, sempre seguimos os princípios da palavra, mas num momento ou no outro, né, já tive um tempo de necessária reflexão, onde eu não podia dar a ela tudo que ela precisava me recolher em muitos momentos, ficar sós com Deus. Ela também teve que passar por isso. E até vou dizer algo aqui importante que eu não falei ainda. O casal tem que aprender a respeitar o momento psicológico, emocional de cada um. Há momentos difíceis que cada um passa. Nem sempre tudo vai se resolver ali com um abraço, com um beijo. Às vezes é preciso o homem ficar sós com Deus, às vezes precisa até ele fazer uma viagem, a mulher fazer uma viagem, ir para casa de um parente, de alguém. Isso acontece. Não é algo anômalo que tem que ser tratado como um apartamento, uma separação conjugal, não. É algo necessário às vezes. Então há momentos de conflitos pessoais, há momentos de lutas, há momentos em que o homem está passando uma crise financeira. E todo homem que está passando uma crise financeira, ele tem uma baixa de testosterona, né? Infelizmente acontece isso aí, às vezes o apetite sexual diminui, às vezes ele perde, né, o pique, então ele precisa de reforço. E a mulher então precisa entender isso, tá? E o homem tem que ser suprido com aceitação, com respeito, né, nesses momentos difíceis. E também a mulher tem seus momentos, o homem tem que respeitar, quando ela está, por exemplo, passando pela menstruação, quando ela está enfrentando algum tipo de crise pessoal também, né, acontece, não quer dizer que está correto, mas também não é papel do marido julgar a esposa, precisa ajudar. Se ele é o causador daquilo, ele tem que procurar mudar e ajudar. Então, está enfrentando desgaste, entenda que desgaste acontece com todo casal. Agora, o desgaste é devido a um tratamento indevido, é devido a uma forma errada de condução do lar, uma questão que já foi conversado, não foi resolvido. Então, busque ajuda. Busque ajuda. O que eu falei no início aqui, busque ajuda. Tá? Não é pecado nem errado, não é expor o outro à vergonha, você busca ajuda. Converse primeiro com o seu parceiro, né? Converse primeiro. E havendo então ali o consenso, busca ajuda, orientação de quem tem experiência, de quem é mais vivido, mais maduro, né? Busca ajuda. Pode buscar ajuda dos pais também, dos sogros, se eles forem maduros, né, espiritualmente. Busca ajuda de quem pode ajudar, ok? Busca ajuda, busquem fazer um curso de casamento, um curso de relacionamento, leiam mais sobre o assunto, né? Procurem orientações profissionais também, de terapeutas, enfim. Mas não se entreguem à separação de imediato, não. Desgaste acontece. Tá? Você tem que buscar mudar a rotina, buscar a situação atual, buscar um meio de sanar e não de descartar o cônjuge, entendeu? E também nós sabemos que o cristão tem o recurso da oração. Oração, ore. Tá orando pouco? Ore mais. Tá orando muito? Ore um pouco mais. Intercede mais. Agora tenha paciência e saiba como resolver sem conflito, sem retaliação, sem riria. Apóstolo, uma pessoa que está divorciada, ela deve procurar apressadamente um novo companheiro? Não, em hipótese alguma deve buscar apressadamente, deve forçar a barra nesse sentido, deve querer vingar do outro, né? Porque às vezes acontece, né? Um cônjuge é traído, né? Um dos cônjuges é traído, e aí ele fala, vou separar e vou trair também para pagar. Pagar para ele, pagar o mal com o mal, para ele ver o que é ser traído, né? Isso não é normal, isso não é legal, isso não é bom, isso vai expor a pessoa à vergonha, né? Vai mostrar uma atitude mesquinha, vai deixá-la rotulada como alguém vulgar, vulnerável e fácil, né? de ser assediada, de ser convencida a ter uma relação sexual com alguém. Enfim, isso não é bom, não. Isso é algo horrível, é um mau testemunho, tá? Não é conveniente. Então, procura ter paz, ter um reforço, um revigoramento espiritual. Busque na palavra de Deus, né, o alimento diário. Busque em Cristo, né, tudo que você ainda não está provando dele, que ele tem para você, né?
busque ser um cristão, uma pessoa vencedora em Cristo, busque frequentar mais a igreja, se envolver mais nas programações da igreja, ter mais alimento espiritual, e deixa Deus agir na sua vida, né? Se Deus tem essa permissão para você casar de novo, ou seja, se ele tem essa direção para você, vai acontecer num momento tranquilo, depois que tudo estiver sanado e você estiver com a alma resolvida, aí você entra numa relação nova, mas volto a dizer, que seja uma relação realmente nova, que seja uma relação dentro dos padrões de Deus, que seja uma relação sadia, uma relação que vai compensar, porque dependendo da situação, vai repetir o fracasso. Então, cuidado para não repetir o fracasso. Apóstolo, há casos em que a separação conjugal é recomendada pela igreja? Olha, a igreja nunca recomenda. Por que a igreja não recomenda a separação? Porque a convivência do casal é uma convivência íntima, é uma convivência particular, é uma convivência privada, uma convivência inviolável. Então, eu não posso bisbilhotar a vida de um casal, eu não posso pegar um casal de surpresa quando eles estão brigando ali para mediar uma situação, né? Não posso, não sou juiz, não tenho esse papel, não tenho essa missão, ninguém tem, nenhum cristão deve julgar ninguém. Agora, eu volto a dizer, se o relacionamento chegou a um nível de insuportabilidade, né? Onde não há mais qualquer tipo de reciprocidade, não há mais condição de manter um relacionamento de respeito, então aí precisa buscar correndo uma ajuda. Agora, se divorciou, se realmente divorciou, chegou ao ponto de divorciar, então aí, calma, paciência, respira fundo, procura ficar saudável, né? Drenar da sua alma todo tipo de sujeira, todo tipo de emoção ruim, tóxica, né? Procure ter uma vida renovada em Cristo. E só depois de um bom tempo é que você pode cogitar essa ideia, mas sempre com cautela, entendeu? E, por fim, apóstolo, o senhor e a Amélia, sua esposa, estão para completar 41 anos de casamento. Quais são os segredos do sucesso dessa relação tão duradoura? Então, acredito que eu até já contei alguns segredos aqui, né? Exato. Mas eu posso ressaltar também o seguinte, nós dois, eu e a Amélia, nós começamos a nossa relação com respeito, com carinho, com troca de bons sentimentos, de boas palavras, e passamos a buscar cultivar, né, o melhor de cada um, passamos a investir um no outro, né? Eu sempre falo o seguinte, olha, você colhe o que você cultiva, certo? Então, no início da relação, ninguém casa pronto. Ninguém casa pronto. Eu não casei pronto. Eu tinha já muitos conceitos, muito entendimento, graças a Deus, que eu sempre fui estudioso, né? Sempre busquei me inteirar dos assuntos sérios da vida, né? Então eu não fiquei assim, um marinheiro de primeira viagem perdido em alto mar, né? Eu sabia muita coisa de como me conduzir, como homem, como cabeça e tal, como líder, e procurei assumir meus papéis, né? Mas eu digo sempre que a felicidade conjugal depende, em grande parte, do homem e não da mulher. Então, posso colocar aí 60%, 70% do homem. Alguém vai dizer, mas não é meio a meio? Não é meio a meio. Porque o homem foi criado para ser cabeça, para ser líder. A mulher vai ser liderada. Então, o homem precisa saber conduzir. Alguém até me disse, olha, a mulher é o pescoço, né? O homem é a cabeça, ela é o pescoço que movimenta. Vira pra onde quer. Ela movimenta, mas a cabeça pensa, né? A cabeça vai pensar. O meu pescoço pode até querer que eu vire para a direita, mas se eu tiver determinado a virar para a esquerda, eu vou virar para a esquerda, né? Então, tem que haver esse entendimento, né? O homem, ele é que vai conduzir. Então, a Bíblia fala que o prazer da mulher está para o homem. O que significa isso? Se você for aprofundar, significa o seguinte, que até mesmo o prazer da mulher depende do marido. Entendeu? O marido é que tem que saber conduzir a relação. Se ele não souber conduzir a relação, ele vai criar trauma, vai criar
sangria, vai criar rejeição por parte da mulher, vai criar até uma frigidez. Até uma frigidez. Tem mulher que fica frígida, fica totalmente sem vontade de ter sexo porque ela se traumatizou, ficou traumatizada com a agressividade do marido, com a ignorância do marido. Então, o marido que é cauteloso, que é carinhoso, que conversa, que sabe, sabe ter tato, sabe ser sensível com a esposa, né? Não gritar, não ser mandão, mas ser alguém sempre cordato, sempre que trata a mulher com elegância, com cordialidade, né? Com cortesia, porque aquela cortesia que havia lá no início, né? No meu relacionamento com a Amélia, ela continua até hoje. Acredito que hoje até melhorou, aperfeiçoou, muitas vezes. Né? Porque hoje, não só eu trato ela com cortesia, com cordialidade, com respeito, mas trato ela com alguns ingredientes que eu não tratava, né? Dando a ela alguns suportes, dando palavras de apoio e tal, dando a ela também o que ela precisa, né? Para ser uma mulher total, uma mulher feminina. Porque a feminilidade da mulher depende do marido, sabia? O marido tem que saber tratar a mulher como mulher, dar o espaço dela de ser mulher, não querer que ela seja um capacho, que ela seja uma empregadinha dele, mas tratar ela com carinho, deixar ela gostar, né, de se embelezar, investir nisso, né, para que ela fique embelezada, para que ela vá no salão, para que ela trate das unhas, enfim, essas coisas aí que a mulher gosta de fazer, né? Então o marido tem que dar todo incentivo, todo apoio, né? Então, eu e a Amélia sempre convivemos assim, eu respeitando, dando suporte emocional para ela, dando apoio, incentivo para ela exercer o papel dela, o ministério dela, né? E quando existe uma relação assim, de amor, de carinho, de respeito, né? De manutenção da relação com muita graça, com muita conversa boa, com bons momentos, porque hoje nós olhamos para trás, né? Depois de 40 anos, estamos para completar 41, a gente vê vários pontos de luzes no nosso passado, de momentos maravilhosos, momentos de alegria, momentos festivos, e vivemos momentos assim até hoje, vamos viver ainda longamente pela graça de Deus, porque estamos debaixo da bênção de Abraão. Sim. Então, mas assim, alguns desses segredos, né, eu conto no livro Casais Vencedores, permanecem juntos, e outros depois a gente vai compartilhando com o tempo, né? Mas com certeza. São muitas coisas realmente, mas em resumo é isso aí. Aleluia, apóstolo. Hoje foi um podcast muito rico, né? Muito abençoado. Com certeza, todos que estão nos acompanhando, né? Foram poderosamente edificados. Nós temos também as redes sociais do senhor, né, apóstolo? Isso, estou no Instagram, Antônio Lisboa. Me segue no Instagram, todo dia tem uma palavra de fé lá para você, tá bom? Parece que tem um brinde também, que o senhor... Pois é. Eu vou aqui então falar desse brinde, tá? Eu tenho aqui esse livro que eu fiz, né, todo esboço, preparei o livro, né? Fiz até essa apostilazinha aqui. E eu não lancei esse livro. Eu lancei já 10 livros, tem 8 para casais. E esse aqui é um livro que está pronto, mas eu não tive assim uma direção de Deus para lançá-lo ainda. Mas eu tenho esse livro aqui, né? Tenho ele em PDF. Como ter um casamento blindado. Como ter um casamento blindado. Então, se você que está me seguindo fizer uma coisa simples, que eu vou pedir você para fazer, eu não vou pedir dinheiro, tá? Fica tranquilo. Você vai pedir alguém para seguir o nosso canal. Um amigo seu, uma amiga, uma pessoa da igreja, alguém que você tem como amigo aí no YouTube, no outro lugar. Você vai pedir para a pessoa seguir nosso canal, tá? Academia da Graça. A pessoa passando a seguir a Academia da Graça, quer dizer, você manda para mim, né? Você manda para mim o seu endereço de e-mail, né? Manda para mim o seu endereço da internet aí, o que você quiser mandar, e nós vamos remeter, tá, para você em PDF esse livro, que vai ajudar muito você no seu casamento, no seu relacionamento, tá? Como ter um casamento blindado, tá bom? Se você quer ganhar, tá fácil, tá bom? Só conseguir um novo seguidor aí pro nosso canal, ok? Então aproveita, né, esse brinde maravilhoso. Não deixe de seguir, não deixe de arrumar pessoas para seguir, né? Eu estou lá também no Facebook e no TikTok. Exatamente. E vamos estar juntos nessa jornada dos casamentos. Siga o apóstolo, traga pessoas para estar se inscrevendo no nosso canal. E voltaremos a falar desse assunto, porque eu sei que vão aparecer muitas perguntas. Com certeza. Voltaremos futuramente aí para
Pode mais, tá preparar, bom? pode mandar as perguntas. Fica na graça e na paz do Senhor Jesus, meus queridos.